Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui atendendo alguns pedidos que eu tive aqui num post, né, recentemente eu fiz um post perguntando que conteúdo vocês gostariam de ver e eu recebi muito feedback sobre conteúdo de Django, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai dar o início a um conteúdo de Django, a uma minissérie com conteúdo de Django. E para começar, a gente vai começar pelo início. Então, nesse vídeo aqui você vai aprender os principais pilares para você começar a rodar o seu projeto em Django. Para você que não sabe, o Django ele é um framework web, então um framework ele é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Rodar uma aplicação online é algo relativamente complexo, precisaria fazer muita coisa. E aí, pensando nisso, os desenvolvedores desenvolveram os frameworks. Então, os frameworks nada mais são do que grandes caixas de ferramentas com tudo que você precisa para colocar a sua aplicação no ar. E aí, no caso do Python, a gente tem dois muito famosos, que é o Django e o Flask. O Flask, ele é mais essencial. Então, ele tem tudo que você precisa para colocar no ar, mas ele só tem o essencial, ele não faz nada além. Então, ele tem ali o básico do básico para você colocar a sua aplicação no ar. O Django não. O Django ele é mais robusto, ele é muito maior, então ele tem muito mais ferramentas. Ele tem o básico, obviamente, mas a grande questão dele é que ele tem muitas ferramentas para além, para você criar coisas muito maiores, tá certo? Então, para começar aqui, eu já deixei criado o meu ambiente virtual, tá? Considerando que é um desenvolvimento um pouco mais avançado, eu já vou pular algumas etapas, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então aqui, um ambiente virtual que eu chamei de Envy Django. Então, se você não sabe o que é um ambiente virtual, tem aqui no canal, posso deixar o link na descrição. E aí você cria o ambiente rapidinho. Tá? Depois de você criar o ambiente, você vai abrir o seu terminal, certo? No caso aqui eu vou substituir para o command, e aí aqui você vai fazer a instalação, tá? Esse Django que você está vendo aqui não é o framework em si, isso aqui é a minha pasta, tá? Eu criei uma pasta com o nome Django para ficar mais fácil. E aí aqui dentro você vai passar o comando pip install Django, certo? Eu recomendo que coloque minúsculo, tá? Eu coloquei maiúsculo por mania, mas coloque minúsculo. E aí você vai dar um Enter aqui e vai fazer a instalação do framework, tá? Como eu disse, eu não vou fazer a instalação aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, é só você passar esse comando, dar o Enter e ele vai fazer toda a instalação, tá? Com o ambiente virtual criado e com o Django instalado, a gente vai fazer a ativação, tá? O meu já está ativo aqui, mas a gente pode fazer a ativação novamente. Então, quando você abre a pasta do ambiente virtual, você tem essa outra pasta aqui, que é a pasta Scripts, que ela foi criada no momento em que você criou o seu ambiente virtual. Então, você vai colocar aqui cd Envy Django. No meu caso aqui eu estou colocando Envy Django porque eu preciso entrar na pasta do ambiente virtual. Se você já está na pasta, tudo bem, mas aí você só confere se ela está aqui atrás, certo? Depois da pasta Envy Django, a gente vai entrar na pasta Scripts, certo? Dentro da pasta Scripts é onde a gente faz a ativação e a desativação. Então eu vou desativar o meu aqui, rapidão. Então o meu aqui já está desativado, o seu provavelmente vai estar assim, sem nenhum parênteses aqui atrás. E aí aqui para você ativar é só você colocar o comando. Então é esse comando aqui, activate.bat. Então activate.bat e o seu ambiente virtual está ativo, certo? E aí para você trabalhar, cd dois pontos, ele vai voltar uma pasta. Quando ele volta uma pasta, você trabalha aqui dentro do Envy Django, certo? No caso seu aí, não vai estar com esse meu projeto aqui, porque aqui é o projeto já pronto do Django, tá? Como eu disse, eu já criei essas coisas previamente para a gente não perder muito tempo. Mas para você criar esse meu projeto, você vai vir aqui no seu terminal, dentro da pasta Envy Django, tá? É muito importante você cuidar dessa parte, tá? Você saber onde você está fazendo cada coisa, porque se você fizer no lugar errado, muito provavelmente vai dar erro. Ou pior, não vai dar erro. E aí, se você se não der erro, você não vai saber onde estão as coisas exatamente, você vai se perder no tutorial. Então, você tem aqui o Envy Django, certo? Aqui você vai passar o seguinte comando, certo? Com o Django já instalado. Você vai colocar aqui Django admin, dessa maneira aqui, tá? Django-admin, start project. E aí aqui, depois do Start Project, você coloca o nome do seu projeto. Então, esse aqui é o comando para você criar um projeto. Django Admin Start Project. E aí aqui você coloca do jeito que você quiser. No caso aqui, eu coloquei meu projeto, que é essa maneira que está aqui em cima, tá? Então, você vai passar esse comando aqui, vai dar Enter, ele vai dar uma carregadinha e vai fazer a instalação, vai fazer o Start, né? Não é uma instalação, ele vai fazer o Start do seu projeto. E aí aqui você tem a sua primeira pasta. Então, aqui é a sua primeira pasta Django de fato. Então, aqui é onde está o seu projeto de fato, tá?
Essa pasta clientes aqui, eu não vou tratar ela agora, tá? Para você ela não vai aparecer aí, porque essa aqui é uma outra coisa, essa aqui faz parte dos apps, mas os apps é uma coisa que a gente vai trabalhar em outras aulas, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar algumas coisas aqui. Então no seu, provavelmente você não vai ter a pasta clientes, você não vai ter a pasta meu projeto e você não vai ter a pasta templates, você só vai ter o manage.py e só, né? Esse projeto SQLite 3 é uma outra coisa também do banco de dados que a gente ainda vai tratar. Então, aqui dentro a gente vai conhecer o manage.py, tá? Então, aqui dentro do Envy Django eu vou colocar cd, meu projeto, que é o que a gente acabou de criar, né? O Start Project. Baseado no nome do projeto que você colocou, você vai colocar aqui cd e ele vai entrar dentro do meu projeto. E aí você vai ter esse arquivo aqui, manage.py. Inicialmente parece que ele não tem muita coisa, né? Ele só tem 22 linhas, mas isso aqui é extremamente poderoso, tá? Manage seria algo como gestão, né? Então aqui dentro a gente vai colocar para rodar esse Python manage.py. Quando você roda esse arquivo, ele vai te trazer uma lista de todas as funções que esse manage.py possui. Então aqui, por exemplo, nessa primeira parte inicial, a gente tem o Change Password e o Create Super User. Então isso aqui tem a ver com o Django Admin, tá? Tem a ver com a administração do Django. Então login e senha, a gente vai criar um login e uma senha para mexer na administração do Django também, tá? E aí aqui você tem muitas funções, tá? Aqui nas funções principais do Django, você tem a maioria que a gente vai utilizar. Essas aqui em cima a gente não vai utilizar ainda, a gente vai utilizar algumas que estão aqui mais para baixo, por exemplo, Make Migrations e Migrate. Isso aqui são as duas funções essenciais para a gente trabalhar com banco de dados, então fazer as migrações e migrar de fato. Quando a gente fala de Make Migrations, é como se fosse a gente estar construindo uma ponte. Então a gente construiu a ponte com a função Make Migrations e a função Migrate é você passando nessa ponte de fato. Então a Make Migrations ela vai servir para você falar, ó, eu quero que você salve isso aqui. E aí a Migrate é você salvando de fato, certo? E aí aqui a gente tem algumas outras funções e aqui a gente tem as funções que a gente mais vai utilizar muitas vezes, que é o Start App e o Start Project. Então, mesmo que a gente utilizou lá o Django Admin Start Project, esse Start Project aqui é diferente, tá? Que é o que a gente vai utilizar agora. Então, eu vou limpar esse terminal aqui e aí você vai passar um outro comando, que é o Python manage.py Start Project. E aí aqui no Start Project eu vou colocar o mesmo nome, tá? Meu projeto. Então, você vai passar esse comando aqui do Python manage.py Start Project, meu projeto, e vai rodar isso aqui. Quando você der o Enter aqui, ele vai abrir essa pasta aqui para você, que é a pasta de meu projeto. E aí aqui é onde as ferramentas começam a aparecer um pouco mais. Então eu tô indo um pouco rápido, mas vai pausando o vídeo, tá? Quando você for dar esses comandos, pausa o vídeo, espera ele carregar, espera ele criar, porque eu tô pulando isso aqui porque o vídeo já tá com quase 10 minutos e eu nem passei por essas instalações. Então se eu passasse ia ser muito pior, né? Então aqui com o meu projeto criado, então você foi lá, colocou Python manage.py Start Project, meu projeto, você abriu essa pasta aqui. E aqui a gente tem muita coisa, tá? Tem alguns arquivos que inicialmente a gente não vai mexer. Por exemplo, isso aqui, ó. A gente tem aqui algumas configurações iniciais e aqui a gente tem os settings. Os settings em tradução é configurações. E aqui a gente vai configurar, digamos que os fundamentos da nossa aplicação. Então, a gente pode descer aqui um pouco. E aí você tem aqui, por exemplo, deixa eu descer aqui. Então, aqui embaixo você vai encontrar isso aqui, ó, o Language Code. Então, provavelmente o seu vai estar em inglês. Então, você coloca PTBR para o Django entender que você está rodando em português, tá? Isso aqui vai fazer diferença lá no Django Admin, quando você for fazer algum tipo de alteração, colocar filtros, esse tipo de coisa. É importante porque aí ele já vai formatar para você questões de plural, singular. Quando você for preencher vai ficar mais fácil porque ele vai traduzir para o português, tá? A tradução nem sempre é boa, tá? Uma tradução, digamos que mais ou menos, não é tão perfeita assim, mas é uma tradução que funciona e é a tradução que a gente tem que utilizar, né? Não dá para fazer muita coisa sobre isso. E aqui é as configurações mais gerais. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, a gente tem a questão de templates e tal. Então, por exemplo, quando a gente for criar uma pasta, se você quiser criar essa pasta aqui, você já pode, tá? Então, você vai vir aqui em meu projeto, tá? Colocar botão direito e colocar New Folder, certo? Aí você vai criar uma pasta. Essa pasta você vai chamar ela de templates, então a minha já está criada aqui. Então você vai chamar essa pasta de templates e no caso aqui eu tenho dois arquivos HTML, mas você não precisa ter eles aqui.
Criou a pasta? Vem aqui no Settings, aqui no Gears, tá? Você vai vir aqui no Settings, vai procurar Templates e aqui no Gears você vai colocar Templates, que é o nome da pasta. Então, se a pasta aqui chama 123, você vai colocar 123 aqui dentro. E aí aqui, quando você faz essa pequena configuração, você basicamente já habilitou o seu projeto Django para rodar arquivos HTML. Ele já está sincronizado, tá? Então, você já sincronizou as configurações do Django com a sua pasta de templates HTML. Aqui em cima a gente tem a questão dos apps que eu falei, então, por exemplo, os clientes aqui são esses clientes aqui, mas a gente não vai trabalhar nisso agora, tá? Porque isso aqui é o próximo degrau. Então, aqui as configurações a gente vai explorando aos poucos, porque isso aqui a gente tem que ir alterando aos poucos ao longo do nosso projeto. Então, você fez alguma coisa no seu projeto? Sincroniza lá nas configurações, é basicamente assim que funciona, certo? Aqui ainda dentro dos meus templates a gente tem as URLs, então se você já entende mais ou menos como funcionam as URLs no Flask, aqui funciona da mesma maneira. Então aqui são os caminhos que o Django vai seguir para renderizar os seus templates. Então aqui eu já tenho algumas URLs configuradas, tá? Não vou falar muito disso aqui porque eu gosto de trabalhar mais em outro lugar, tá? Não é nas URLs, eu prefiro trabalhar aqui nas views, certo? Então, aqui nas views é onde a gente vai trabalhar algumas questões de renderizar templates. Então, você já tem algumas coisas pré-importadas aqui e eu importei essa shortcut render aqui. Render de render template. Então, aqui ele vai renderizar os nossos templates. Então, aqui, por exemplo, eu construí uma função. E essa função aqui, tudo que você está vendo é de dentro do Python Pro, tá? Por isso que já está tudo mais ou menos pronto, porque isso aqui é uma questão lá do Pro. Então, se você quiser entrar nisso aqui de uma maneira muito mais profunda, confere o link na descrição e dá uma olhada lá no Python Pro, que é onde eu trabalho isso aqui muito a fundo, tá? No Python Pro isso aqui é só o começo, tá? Aqui eu estou dando um resumo mais geral em cima dos projetos que eu estou criando lá, para explicar como as coisas funcionam. Então aqui, por exemplo, eu criei uma função home, e aí aqui eu tenho os funcionários de uma empresa. Então eu tenho o setor que ele trabalha e o nome dele, e aqui eu tenho uma lista de funcionários e setores. E aí aqui eu coloquei essa variável de dados para juntar todas essas informações, então eu coloquei tudo num lugar só. E aqui eu fiz a renderização do template. Então, se você for ver aqui no template, eu tenho esse index.html, que é o que ele está renderizando aqui dentro. E aí aqui no index.html você coloca a estrutura que você quiser. Se você entende um pouco de HTML e CSS, você pode ver que isso aqui já é bem diferente, né? Aqui, no caso do web com Python, as coisas mudam um pouco, porque o Python ele tem algumas características do back-end. Então, if, else, que são estruturas, por exemplo, loop de repetição, que são estruturas que você não tem no front-end. E a gente precisa adaptar para ele conseguir rodar isso para a gente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um if setor financeiro. Então, todas essas estruturas são estruturas que você precisa adaptar o seu front-end para receber, tá? Mesmo sendo arquivo HTML, ele está recebendo umas estruturas diferentes, tá? E é importante que você... E por isso que é importante que você rode isso aqui dentro desse template. Porque se você tentar rodar esse HTML de fora, ele não vai conseguir rodar. Porque ele não vai entender essas estruturas que a gente está colocando aqui. Para ele entender essas estruturas, ele tem que estar construído aqui dentro, tá? Essas questões aqui de extends, por exemplo, extends based HTML, é como se fosse a herança. Então, sabe a herança do Python? Você pode herdar estruturas de front-end, por exemplo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o base HTML aqui. Você pode ver que esse HTML aqui, ele tá bem pobrinho, né? Ele não tem o head, ele não tem as estruturas principais. Ele tem só a parte de dentro. E aí você pode construir isso através do extends. Então, por exemplo, eu criei uma base HTML aqui e coloquei toda a estrutura que eu quero que se repita em todo o código HTML. Eu quero que se repita em tudo. E aí eu coloquei essa estrutura aqui de block main, né? Então você tem que colocar o end block porque o HTML ele não tem a indentação do Python. Então o Python ele entende quando um código acaba, o HTML não. Então você tem que colocar para abrir o bloco e para fechar o bloco. E aí você coloca essa estrutura. E aí quando eu venho para cá, eu coloco um extends base HTML e coloco o block main. Então quando eu trouxe o block main daqui para cá, eu estou herdando. Então toda essa estrutura aqui vai ser jogada para dentro do base HTML e vai ficar aqui dentro. Então você não precisa mais ficar reescrevendo essas estruturas fundamentais. Você só herda. Então você vai criar 2, 3 HTMLs base e aí você vai herdar em todas as estruturas específicas. E aí quando você vir aqui para uma estrutura específica, você não precisa colocar toda a estrutura em volta. Você precisa estruturar apenas
o que você vai utilizar, tá? E esse vídeo já tá ficando um pouco longo, então para finalizar esse vídeo aqui, a gente vai rodar o nosso projeto e para rodar a gente vai colocar aqui Python manage.py run server, tá? Run server é para rodar o servidor, então você vai utilizar sempre essa função manage para fazer isso. Ele vai abrir isso aqui, a gente vai dar um Ctrl clique com o botão esquerdo e ele já vai abrir o servidor para a gente. No caso aqui abriu na minha tela secundária, mas o resultado que a gente está tendo é exatamente o resultado do nosso template HTML. Então, se você ver aqui, ó, a gente tem essa estrutura aqui no views, tá? Que é toda essa estrutura aqui, que é a nossa base de dados, e a gente pegou essa base de dados e jogou para dentro do index.html. Então você pode ver aqui que tem o if setor financeiro, olá senhor, então a gente tem todas essas estruturas, então você está vendo a sincronização dessa base de dados aqui com essa estrutura HTML aqui, certo? E aí aqui ele coloca olá senhor Léo, e aqui olá Pedro do financeiro, Maria dos recursos, Léo da tecnologia, Joana do marketing, e por aí vai, tá? Então, nessa aula aqui eu passei um pente fino por alto, né? Eu passei um pente por alto para você entender quais são os fundamentos e como você inicia um projeto com Django, tá? Mas como eu disse, eu não tenho como aprofundar muito, porque senão esses vídeos ficariam gigantescos. Então, se você quer realmente aprofundar em Django, se você quer realmente virar um desenvolvedor web Python, confere os links na descrição, tá? Porque você precisa saber muito mais coisa além disso, tá? Eu passei os fundamentos iniciais, mas tem muita coisa ainda para se aprofundar. Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.